com relação ao plano de aula de História, lembrando sempre que, enquanto acadêmicos do PIBID, houve sempre uma discussão a respeito do materialismo histórico dialético, onde a abordagem sempre é a inovação dos planos de aula, né, e trazendo a perspectiva do aluno para dentro de sala de aula, mas também não ignorando as suas características sociais, o seu grau de conhecimento, levando em conta também as características da BNCC. Então, neste dia, a gente vai apresentar aos senhores alguns modelos de plano de aula que a gente possa estar trabalhando com os alunos sempre de maneira inovadora. Deste modo, eu irei começar a apresentação do meu modelo de plano de aula e, em seguida, irei passar para os demais acadêmicos para que dê continuidade no exercício. Conseguem ver a apresentação? Sim, dá para ver. Dá para ver, né? Ok, vamos iniciar. Primeiramente, como disse, somos acadêmicos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal. Somos alunos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, o qual devo até alertar que, além do treinamento e da parte prática de exercício de como um professor deve dar aula de maneira inovadora, a gente é treinado até para os desafios, que uma vez que o PIBID hoje não tem, já vamos para o segundo mês sem pagamento de bolsa, então até isso a gente é treinado também a enfrentar as diversidades que pode ocorrer com o professor no decorrer do tempo. Então, nós somos do município de Corumbá e Ladário. Esta é uma imagem do município de Corumbá, que hoje possui cerca de 120 mil habitantes. O município de Ladário é em torno de 22 mil habitantes, e a gente tem também aqui nossos irmãos bolivianos, que atualmente é uma realidade do município de Corumbá e de Ladário, onde as escolas, tanto públicas quanto privadas, elas estão recepcionando também esses alunos oriundos da Bolívia, o qual o professor também deve levar em consideração as características culturais, os aspectos linguísticos, né? Muitos deles entendem razoavelmente o português, outros compreendem com mais exatidão, então o professor também deve estar atento a essas perspectivas, principalmente na região de fronteira, como é o nosso caso aqui de Corumbá, faz fronteira com o país vizinho Bolívia. Tá? O PIBID de 2021, eu sou o acadêmico Helder Botelho, então, como disse, hoje é uma oficina de plano de aula, e o tema que foi proposto para mim é o global e o local na história do Egito para o ensino fundamental. Primeiro, eu gostaria de abordar com os senhores qual que é a perspectiva de um plano de aula, qual que é o objetivo de um plano de aula. Então, como eu trouxe aí nos slides, um plano de aula é um instrumento de trabalho do professor. Nele, o docente especifica o que será realizado dentro de sala, buscando com isso aprimorar a sua prática pedagógica, bem como melhorar o aprendizado dos alunos. É uma ferramenta muito importante para o professor. Veja que o objetivo principal de um plano de aula, ele não tem finalidade burocrática, apesar de ser um instrumento que lhe ajuda na execução da sua aula em específico em sala. Mas o objetivo central do plano é ele facilitar o aprendizado do aluno. Lembrem-se sempre, quanto professores, o nosso maior cliente, o nosso maior objetivo em si não é dar aula, mas fazer com que o aluno aprenda com os conhecimentos que iremos passar em sala de aula, dando aula. Então, é importante
essa visão do teu plano de aula, da elaboração do plano de aula, para que você tome muito cuidado para que ele não seja um instrumento técnico. Não existe um plano de aula perfeito como uma receita de bolo. Não é isso. Nós do PIBID, a gente tem uma visão um quanto tanto inovadora, porque precisamos entender que o plano de aula como um instrumento de trabalho do professor com o objetivo da aprendizagem do aluno, principalmente no século XXI, em meio a instrumentos tecnológicos que a gente tem a todo momento, um deles o celular, devemos ter em mente que o plano de aula ele tem que ser inovador. Quando na execução dessa tarefa, se ela for monótona, pouco efetivo o aprendizado o aluno terá. Até acredito que ele nem prestará atenção na sua aula, se você não inovar. Por isso, você tem que ter essa visão do plano de aula como um instrumento inovador. Trazer novidades, fazer com que a atenção do aluno seja voltada para aquele plano de aula, para aquela situação em sala de aula que ele tem e que você pode passar e que a gente vai estar apresentando ao longo dessa oficina. Plano de aula e os aspectos da BNCC. Não podemos perder de vista a BNCC. A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC ela não pode ser ignorada, uma vez que o sistema educacional, ele, pelo próprio nome já diz, ele deve seguir orientações de um governo. No caso, o governo federal, ele traça as diretrizes curriculares, do qual ele acredita que seja um plano de política da educação para que atinja-se o aprendizagem de todos os alunos. Então, a BNCC, você deve aliar a BNCC ao seu plano de aula, seguir essas estratégias, essas diretrizes curriculares e aplicá-las dentro de uma estrutura inovadora. As habilidades que nós, nessa oficina aqui, vamos trabalhar conforme o meu tema, é identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. A segunda é identificar os aspectos territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias, incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. Portanto, as primeiras perguntas que nós devemos fazer é quem é o nosso público-alvo. Evidentemente que aqui nessa oficina nós vamos trabalhar com alunos do 6º ano. Então, sendo aluno do 6º ano, devemos ter ideia. Quem são esses alunos? São de escola privada ou pública? Qual o grau de conhecimento que esses alunos possuem? Qual o meio social em que vive? Qual a capacidade de assimilar a aula? Quantos anos têm esses alunos? Essas perguntas, quem deve fazer é o professor. Você, enquanto profissional, você tem que ter em mente essas peculiaridades e ter em mente essas perguntas para que você busque as respostas, caso você não as tenha. Quando você adquire a resposta a essas perguntas, isso facilita muito o seu plano de aula. A identificação dos alunos, por exemplo, escola privada ou pública, é uma realidade do Brasil. Né? Se você for dar aula para um aluno da rede privada e da pública, o certo seria o professor aplicar a mesma aula para esses dois públicos. Porém, dependendo do meio social em que vivem, você vê que é a nossa quarta pergunta, a sua aula vai ser assimilada de uma certa forma no setor privado e de uma segunda forma na pública. Talvez ela seja assimilada da mesma maneira nas duas instituições, mas outras vezes não, porque o meio social em que essas crianças vivem, lembre-se, olha só, eu pus até uma observação. Essas perguntas são importantes para que você conheça o seu público-alvo, tendo em conta que são alunos do 6º ano, em média, terão de 11 a 12, ou seja, eles têm um conhecimento
efetivo de 11 a 12, porém é limitado, né? Então, dependendo do meio social, essa limitação do conhecimento ela se torna mais abrupta. Então, você precisa ter essa identificação. Eu estou dando aula para o privado ou para a pública? O mesmo ensino do privado eu consigo aplicar na pública? O mesmo ensino da pública eu consigo aplicar no privado? Se você conseguir aplicar nas duas da mesma qualidade, ótimo. Mas se você não conseguir, isso também não significa que em determinada instituição o ensino é melhor e a outra não. Você só está aplicando metodologias diferentes para que o alcance do seu objetivo. Eu falei lá no começo, qual que é o objetivo do plano de aula? Aprendizagem do aluno. Se você conseguir efetivar essa aprendizagem do aluno com metodologias diferentes, você alcançou o seu objetivo. Portanto, é muito importante, repito, que você conheça o seu público-alvo. Você se faça essas perguntas. E aqui, essas perguntas são apenas exemplificativas, não são taxativas, tá? Dependendo da realidade, você deve fazer outros tipos de perguntas para alcançar o melhor efetivo do seu trabalho com relação à passagem do conhecimento. Então, eu tenho em mente que, para mim, se eu fosse... se eu já estivesse em sala de aula, na temática da minha oficina, eu abordaria primeiro o Mapa Mundi, tendo em conhecimento já o meu público, certo? Aqui apresentaria para ele a localização atual dele, a localização do que nós vamos estudar, se ele tem conhecimento da distância, se ele tem conhecimento geográfico do seu local, diante do que está sendo apresentado para ele. Questionamentos. Diante da análise do Mapa Mundi, você consegue localizar em qual país você se encontra? Isso é importante, a localização geográfica. E senão você começa a dar aula e o aluno nem sabe do que você está falando. Em qual continente estamos inseridos? Então você, veja, quando falamos em continentes, nós estamos mesclando história com geografia. Nós estamos utilizando de outras matérias para amplificar o aprendizado do aluno. Consegue identificar onde está localizado o Egito Antigo, que é o tema da nossa oficina? E aí vem a minha observação. Essas abordagens fazem sentido em primeiro contato com o assunto, pois, a meu juízo, conseguimos fazer com que o aluno entenda a sua localização geográfica com o assunto em tela. Mapa do Egito Antigo seria uma segunda abordagem para que ele conhecesse o local ao qual estamos falando. E aí eu faço as minhas considerações. Analisando o primeiro mapa, podemos trabalhar o contexto sobre o surgimento do Egito Antigo, levar em consideração a atividade da agricultura, muito comum no nosso estado, se você for analisar, e isso também será trabalhado. Trazer nesse aspecto da atividade econômica a importância do Rio Nilo. Sob o ponto de vista do aspecto cultural, é possível iniciar uma abordagem preliminar. Olha lá, comparar a agricultura do Egito Antigo com a atual. A semelhança, e aí nós estamos falando do Egito Antigo em si, trazer essas abordagens. Qual era o sistema logístico da agricultura do Egito Antigo para o nosso sistema atual? O que aprendemos? Na perspectiva local, ou seja, na região do Pantanal. Veja, eu estou trabalhando o Egito Antigo com uma realidade atual. Atual de quem? Dos meus alunos. A gente está falando de Corumbá. Corumbá, onde o Rio Paraguai passa bem na frente da nossa casa, né? Então, na perspectiva local, ou seja, na região do Pantanal, podemos comparar e verificar similaridade com a agricultura do Egito Antigo, ou seja, o exercício da agricultura antiga no Egito é o mesmo que o nosso? Sim, sim. Quais são aspectos iguais? Se não, quais são os aspectos semelhantes? É idêntica? Há diferença? A região do Pantanal é forte na agricultura ou pecuária? Como é em cada região do estado? O Rio Paraguai pode ser comparado em semelhança com o Rio Nilo? E essas perguntas aqui é importante, porque se você pegar o trajeto Corumbá, Campo Grande, isso pode ser trabalhado em sala de aula. Você pode perceber que esse trajeto Corumbá, Campo Grande, ela é muito mais voltado para a pecuária. Na verdade, você não vê plantação nenhuma. Mas olha só que interessante, se você pegar ali como quem vai para Bonito, então, ou seja, você vai passar em Bodoquena, Bonito, e depois você vai para Ponta Porã, por exemplo, passando por Maracaju, Ponta Porã,
você vai observar que essa região toda ele já é pouco de pecuária e mais forte em agricultura. Na verdade, na região antes de chegar de Bodoquena, tem até plantação de arroz. Então, essas características do nosso estado podem servir de elemento comparativo para o Egito Antigo. Era assim no Egito Antigo? Olha, lá nós tínhamos o Rio Nilo, aqui a gente tem o Rio Paraguai. Havia diferença de regiões para regiões do Egito Antigo em questão de plantação? Uma área era mais de agricultura, outra área era mais de pecuária. Então, vislumbra-se que eu estou trazendo um tema antigo para a realidade atual. Eu estou tentando inovar. Se eu fosse aplicar somente, disparar conhecimento do Egito Antigo, a agricultura, blá, 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 o aluno pouco vai aprender. Por que ele pouco vai aprender? Porque muitas vezes ele vai estar com o celular na mão. E a gente, como professor, não tem como impedir isso. Isso é tecnologia, isso é modernidade atuante. Então, você, como professor, tem que ter essa visão e trabalhar esses aspectos ao seu favor. Abordagem de conteúdo. No caso do assunto do slide anterior, trabalhando agricultura, podemos questionar e trazer para a discussão os aspectos da população indígena e como elas aproveitam fatores da agricultura na região pantaneira. Veja, a BNCC, ela no seu item lá, indica para que eu trabalhe as culturas indígenas, incas, maias, culturas indígenas em geral. Então, como eu não tenho aqui na região do Pantanal um aspecto forte, inca, maia, eu trabalho com os indígenas local para que eu faça esse paralelo com o assunto que eu estou aplicando. Relação dos indígenas com o Egito Antigo. E aqui eu trouxe algumas imagens com plantação. E isso pode ser trabalhado. No Egito Antigo plantava-se. Os indígenas também fazem o mesmo. Mas se você for comparar a questão de tempo, são totalmente diferentes. Mas o que aprendemos com isso? Que o comportamento humano ele segue um certo padrão. Volta-se também a imagem do Egito Antigo para um aspecto mais voltado para a nossa realidade. Além do mais, você trabalha com um aluno de 11 a 12 anos que está em formação de opinião, começa a se formar uma visão crítica do mundo. Eu estou tirando ele, por exemplo, da casquinha do ovo, daquela imagem do indígena pintado, com todo aquele aspecto indígena, né, com penagem na cabeça, e eu estou trazendo isso para uma realidade. Eu estou dando a importância de uma comunidade, estou trazendo a importância dessa comunidade, estou mostrando para eles, olha, esses caras aqui não são primitivos, porque eles praticamente fazem a mesma coisa que o Egito Antigo, e o Egito Antigo não pode ser considerado primitivo, muito pelo contrário, um berço cultural e de arte e de matemática, de estrutura, de engenharia e tudo mais. Então, eu trago essa abordagem e dou um valor de sentimento para uma comunidade indígena que muitas vezes a gente vê aqui no Brasil que é desqualificada, ela não tem importância até por parte dos nossos governantes, que um governo já falou que são preguiçosos, o mais magro pesa 7 arrobas. Então, você traz essa visão crítica, você dá valor a uma relação brasileira e a uma relação de pessoa com crianças de 11 a 12 que estão em formação de opinião. Certo? Partindo do contexto da agricultura, podemos abordar as ideias de Maria de Fátima Costa, historiadora, que trabalha a relação indígena com o Pantanal. Como os indígenas são vistos pelos europeus, pelos próprios brasileiros, pelos moradores do estado de Mato Grosso do Sul, e como isso se relaciona com o Egito Antigo, aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos da economia. Lembrando de outro fato importante, o uso da linguagem, que se assemelham. Temos um exemplo, a escrita semelhante com a egípcia. Os indígenas também criaram a sua própria escrita, tanto é que a gente vê figuras rupestres em cavernas, em morrarias, acho que a mais próxima é em Três Lagoas, se eu não me engano. Então, a gente pode abordar também a sociedade do Egito. A abordagem necessária é sobre os aspectos da sociedade do Egito Antigo. Nesse sentido, podemos trabalhar a estrutura da sociedade egípcia, mostrando o formato hierarquizado da sociedade antiga. Vejam bem, pirâmide social, faraó,
na ponta e escravos. E aí você trabalha isso no contexto atual. Existe hierarquia hoje a nossa? Evidente que sim. Ricos, pobres. Hoje até teve uma cena que eu vi de um cidadão no meio de um condomínio gritando por fome. Né? É a realidade do nosso Brasil. Você faz isso envolto no materialismo histórico dialético. Você traz o aluno para que ele não seja um alienado, um sim senhor, não senhor. E você dá a visão para ele de uma situação crítica. Ele começa a ter conhecimento sobre o mundo que circunda ele, sobre os fatores sociais ao qual ele está inserido. E ele você trabalha a visão do Egito Antigo com o atual. Você consegue identificar hoje o faraó na nossa sociedade? Você consegue identificar o comerciante, o artesão, o camponês, os escravos? São abordagens que devem ser trabalhadas em sala de aula à luz do materialismo histórico dialético. Aí vem alguns questionamentos novamente. Analisando a estrutura da sociedade egípcia, como podemos defini-la? E essas perguntas podem ser passadas ao aluno, fazendo com que ele tenha uma visão crítica. Havia democracia? Não havia? Qual era o sistema de governo egípcio? Na sociedade egípcia, um ponto interessante, quem nascia escravo poderia se tornar livre? Ou melhor, quem nascia escravo poderia se tornar camponês, poderia se tornar comerciante? Hoje, atualmente, quem nasce pobre pode ser rico? Não pode? Tem dificuldade? Então, são abordagens que você vai trazendo ao aluno e fazendo com que ele tenha uma visão crítica da sociedade em que vive. Não fique só naquele ostracismo, não fique só no material didático, na letra fria do livro. Você sempre tem que estar trazendo uma abordagem mais crítica para o aluno, até porque com 11, 12 anos isso se torna muito interessante. Há alguns alunos que vão definir mais rápido, outros não. Enfim, cada tipo, depois que você identificar os alunos que você trabalha, você vai verificando que cada tipo de sociedade de aluno você consegue trabalhar melhor. Outro ponto interessante que eu trabalharia seria a religião do Egito Antigo e a sua dominação dos povos. Nesse assunto é importante trabalhar os aspectos religiosos e quais os reflexos na sociedade. Por exemplo, no Egito Antigo, o faraó exercia o poder de governo baseado na cultura religiosa. Era considerado um deus, por isso legítimo o seu governo e seu domínio. Tendo em conta na nossa sociedade, podemos abordar a chegada dos portugueses e o domínio exercido sobre os índios, que eram vistos como pagãos, distante da liturgia e dos bons costumes, um ser que devia ser adestrado, muitas vezes pelo uso da força. E aí, se a gente trazer para um momento mais atual, quanto que a religião não está em voga? Né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? A família tradicional, baseada nos bons costumes, na religião. Não seria isso uma forma de dominação? Não seria isso uma forma de imposição de uma mente mais retrógrada, mais arcaica, mais fixa, menos, não digo complacente, mas menos humana? São abordagens que são interessantes do ponto de vista de sala de aula. Lembrando, você não pode jogar também uma informação dessa com um aluno que não consegue ter essa compreensão. Isso são trabalhados em etapas, né? Você detém o seu conhecimento, limita ele e aplica em sala de aula conforme você aumenta, conforme você vai vendo se os alunos estão tendo uma receptividade melhor ou não. Então, são minhas considerações. Diante da apresentação, temos a ideia que é sempre preciso inovar no modelo de plano de aula para o aluno. Não é mais possível no mundo moderno, em constante evolução, adotar meios simplicistas e monótonos ao apresentar um conteúdo ao aluno. É preciso sempre trazer a presença em sala de aula e fora dela, que o indivíduo está inserido no mundo que o circunda. Portanto, ao apresentar este plano de aula, tentamos inovar o conceito, trazendo o aluno para a realidade ao qual está inserido, seja geograficamente ou digitalmente falando. Obrigado a todos, espero ter alcançado o objetivo. E aí, gente, eu vou parar só a apresentação. Eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho importante. Se você avaliar o sistema de comunicação nosso atualmente, veremos que hoje temos Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, até aplicativo de relacionamento hoje você tem.
né? Tinder, né? Então, imaginem você trabalhando em sala de aula e disputando com todos esses aplicativos. E eles estão conectados a todo momento, 24 horas por dia. Então, é necessário, sim, que a gente faça uma revisão dos nossos conceitos, principalmente num plano de aula em sala. Eu acredito fielmente que não é mais possível você dar aula somente num quadro negro. Na verdade, hoje são poucos quadros negros, hoje você já não usa mais nem giz, agora você usa aquela caneta piloto, você vê como que está inovando. Então, é preciso que a gente tenha em mente esses aspectos, essas inovações, e a gente tenha sempre em mente o materialismo histórico dialético, a inovação de um plano de aula, as discussões atuais que acontecem no mundo, e você traga elas para a sala de aula, lembrando que o teu aluno ele não é uma máquina, ele não é um ser que você vai jogar informação ali e ele vai captar. Você precisa inovar, você precisa trazer a atenção deles. Né? E lembrando sempre, é uma filosofia que o professor Waldson já nos passou, que são duas. Uma, não existe dom em dar aula. Não existe dom de nascer professor. Você trabalha isso com pesquisa científica e com muito estudo. E o segundo é realmente que o aluno é um limão e você deve espremê-lo sempre. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, espero ter contribuído para vocês nesse sentido. E eu vou passar agora a palavra para o Carlos, tá? E vou passar também a apresentação dele aqui. Então, se tiver alguma dúvida, é só dar um alô. Carlos, se tiver, na hora que tiver que passar seus slides, você me avisa, tá bom? Eu vou desligar minha câmera e meu microfone e vou passar para a sua apresentação. Claro, pode começar passando já, inclusive, Helder. Obrigado. Bom, oi, o meu nome é Carlos, sou acadêmico do quarto período do curso de História da UFMS e sou membro do subprojeto de História. História para quem? No campus do Pantanal. Hoje, vou apresentar a vocês possíveis abordagens para serem desenvolvidas no plano de aula sobre a temática Grécia e Mato Grosso do Sul. Próximo slide. Certo. Não é um modelo rígido de como se prepara uma aula. Na verdade, cada professor, de acordo com a sua formação e experiência, desenvolve uma maneira que é própria de preparar e dar aula a partir de um conhecimento que é seu, de um conhecimento próprio. Nesse contexto, a gente deve compreender dois pontos. Qual a sua abordagem metodológica e qual a abordagem pedagógica da escola onde você dá aula. Ainda dentro do ambiente escolar, a gente deve considerar o contexto educacional no qual está inserido. Se você está numa instituição que trabalha com apostilas, se ela segue a base ou um documento derivado da base, ou se ela oferece algum documento orientador que é específico para a sua disciplina. Bom, independente de qual for o caso, é extremamente importante a gente entender a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que se encontra disponível na internet para consulta. Bom, a BNCC ela é o documento norteador que orienta o professor como aplicar a sua disciplina na sala de aula. Assim, ela traz fundamentos e noções necessárias para o ensino e organização da sua disciplina. Como, por exemplo, a gente pode ter quais conteúdos devem ser trabalhados, quais as habilidades a serem desenvolvidas, ou ainda quais as possibilidades de abordagem que a gente pode ter. Por isso, é necessário que a gente compreenda de fato. Então, a partir das orientações da escola e a partir da base que eles seguem, começa-se a planejar as aulas. E, dependendo da escola na qual você está inserido, você pode começar a desenvolver um planejamento de atividades que é regulado de maneira anual, semestral, bimestral e até semanal. Bom, hoje proponho pensar as possibilidades de plano de aula com a temática Grécia e Mato Grosso do Sul para uma turma do 6º ano de ensino fundamental. E, para isso,
A princípio, orienta-me a pensar quais as abordagens, quais os recortes possíveis que eu possa desenvolver com o tema. Bom, primeiramente, a gente pode identificar a Península Báltica no mapa, no mapa mundi, e relatar a dificuldade que se havia em relação à comunicação por terra, justamente devido ao terreno, que é montanhoso, o que pode ter influenciado, inclusive, a própria formação das cidades-estado. Também, ainda com o mapa, podemos distinguir a Grécia Antiga da Grécia atual, mostrando que antes não era um país unificado. E, ainda com o mapa, podemos conhecer a distância entre o local que está sendo estudado e em relação ao local onde o estudante mora. Dessa forma, a gente vai estar trabalhando com os procedimentos básicos que se encontram direcionados à história no ensino e aprendizagem voltado para o ensino fundamental. Isso é, a gente, na verdade, vai estar realizando uma identificação de um evento importante na história do Ocidente. Além disso, a gente vai localizá-lo geograficamente. E, no que concerne a habilidade, a apresentação corresponde a explicar a formação da Grécia Antiga. Melhorou o áudio? Acredito que sim. Ok. Bom, outro recorte que podemos fazer é utilizar a linha do tempo, chegar os primeiros povos da região. O que foi por volta de 1700 a.C. Também a gente pode reconhecer que a língua grega nasceu da mistura dos idiomas desses povos, além de interpretar o uso dos termos helenos grego, porque até então os próprios gregos na região, na verdade, se identificavam como helenos, e, na verdade, o termo grego é de origem romana, mas, com o tempo, praticamente ambos se tornaram sinônimos. E, paralelamente a isso, a gente pode identificar os povos que formaram a população local, onde o estudante vive e reconhecer a sua sociedade como resultante de uma miscigenação entre os povos que lá estavam. Assim, a gente, além de fazer uso da cronologia, a gente também faz uso da interpretação de diferentes questões de um mesmo fenômeno que se encontra constatado dentro dos procedimentos básicos da aprendizagem da história no ensino fundamental. Além disso, a gente relaciona a habilidade, a gente explica a formação da Grécia Antiga. Próximo. Bom, outra verdade que a gente pode realizar, é analisar a divisão social em Atenas, que até então havia entre o cidadão, o ateniense com o poder político, o metéoro, o heleno, que morava em Atenas, mas sem direito político, e o escravo, cuja maioria era estrangeira. A gente pode reconhecer que as mulheres, os estrangeiros, os escravos e os jovens que até então não possuíam 21 anos, não tinham sua cidadania reconhecida. Então, a gente pode levar o estudante a questionar se ele se considera cidadão e o que isso significa de fato, levando a um debate transversal. Dessa forma, a gente vai estar construindo uma aula que trabalha com as habilidades de associar o conceito de cidadania à dinâmica, justamente a dinâmica de inclusão e exclusão, e a gente vai estar também discutindo a atividade prática, no caso, o seu alcance na tradição, até então que a gente considera a tradição ocidental, e os impactos sobre as sociedades e as demais culturas. Também, a gente pode analisar quem eram os escravos na Grécia Antiga, qual o lugar de origem, o porquê eles foram escravizados e o que eles faziam em Atenas. Assim, a gente está caracterizando e diferenciando a escravidão realizada na antiguidade da escravidão que a gente pode encontrar na contemporaneidade. Assim, a gente vai estar abordando, de certa forma, a diferenciação da escravidão e servidão no mundo, no trabalho livre e em relação ao mundo antigo. Próximo.
Outra possibilidade é a gente estar analisando os espaços, os espaços das estruturas da cidade de Atenas. A gente pode estar caracterizando e destacando as suas funções dentro da sociedade. Também, nesse sentido, a gente pode os prédios e os espaços públicos presentes na cidade onde o estudante mora, comparando o uso dos prédios e espaços públicos em relação ao que se tinha na Grécia Antiga, com seu uso, no caso, na cidade, com seu uso, no caso, da cidade atual. E, dessa forma, a gente vai traçando a habilidade de discutir a antiguidade clássica, novamente, o seu alcance na tradição oriental, na civilização ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. Próximo. E, bom, além disso, a gente pode discutir o uso dos termos antiguidade e clássico, como algo que dá início e algo que é uma referência até então, ponderando a influência dessa sociedade na nossa língua, no nosso idioma português, a nossa política, o nosso regime democrático e as religiões que se encontram, ressaltando que a Constituição Cultural do Brasil foi feita de maneira conjunta com os povos originários, africanos e europeus. Assim a gente vai estar identificando e reconhecendo que os povos formaram e formam a sociedade na qual o estudante pertence, na qual ele vive. Dessa forma, a gente vai estar discutindo o conceito de antiguidade clássica, além de, novamente, a gente vai retomar a questão do alcance na tradição ocidental e sobre outras culturas e sociedades. Próximo. Bom, outro recorte que pode ser feito é a introdução da democracia como conquista de entradas sociais. Bom, a gente ressalta a aplicação de um sistema exercido por uma democracia direta na Grécia. A gente caracteriza esses cidadãos de Atenas. Assim a gente vai dialogar com o regime político aqui no Brasil. A gente pode distinguir a democracia direta da indireta, de certa forma apresentando outras formas de governo que até então se tem na Grécia, e que se encontra também nas possibilidades de vida do estudante. A gente pode destacar o voto como exercício da cidadania. Assim, a gente vai estar desenvolvendo algumas habilidades, dentre as quais, novamente, a gente vai voltar para a explicação da formação da Grécia Antiga, só que agora a gente vai dar ênfase nas transformações políticas, sociais e culturais. Próximo. Sobre o aspecto religioso, a gente pode analisar a semelhança entre os modos de vida que esses deuses tinham com as dos aristocratas da época, percebendo uma formação hierarquizada entre esses deuses, destacando que as religiões gregas se voltavam para além da representação, também se consideravam na educação e era intrínseca à vida da polis. A gente pode compreender que os gregos antigos, os deuses, eles também transmitiam mensagens e, além disso, também ensinamentos. A gente pode identificar as religiões que se fazem presentes na cidade do estudante. A gente pode também analisar como elas se fazem presentes na cultura da cidade na qual o estudante vive. Dessa forma, a gente vai estar desenvolvendo algumas habilidades, como, novamente, a gente vai ver as formações, possibilidades de formação da vida social na Grécia. A gente vai estar também explicando a formação da Grécia Antiga e seus impactos sobre outras sociedades e culturas. Próximo. Bom, outra possibilidade é a gente realizar um recorte que trata sobre os papéis sociais. E, nesse sentido, cabe destacar que, apesar dos pensamentos predominantes que se dão na época, na verdade, no cotidiano de Atenas, a gente via mulheres atuando tanto na economia quanto na religião, o que foge dos estereótipos até então pregados. E em Esparta, apesar da obrigação imposta às mulheres a elas recebiam uma educação semelhante à dos homens. Só que nesse contexto, incluía suas atividades esportivas, mas na ideia de que elas pudessem gerar filhos que fossem sadios e fortes. Mas, além disso, ela podia controlar as finanças da casa, inclusive até participar das políticas públicas que se realizavam em Esparta. Assim, a gente vai estar descrevendo e analisando os papéis
papéis sociais que as mulheres realizavam no mundo antigo, além de outras formas de organização da vida social. Bom, no contexto geral, há várias abordagens, vários recortes que a gente pode fazer. Isso é algo que depende muito da criatividade do docente em saber contextualizar e desenvolver de maneira que seja cativante e atraente para o estudante para que ele possa participar da aula. E, bom, agora focando diretamente no plano. Quando se desenvolve um plano de aula, a gente deve ter a compreensão de que não há um plano de aula modelo, a não ser que a própria instituição te forneça. Tirando isso, não há um plano modelo. E para a gente fazer o plano referente à temática trabalhada hoje, eu selecionei alguns tópicos que podem ser encontrados nos mais diversos planos de aula. Então, no cabeçalho, a gente encontra a identificação da instituição, do professor e da turma, além da data e da carga horária que está sendo dada, sendo finalizada com a identificação que será trabalhada na aula. Abaixo dele, a gente vai ter a identificação que será feita através dos objetos de conhecimento e das habilidades, sendo que ambas são orientações encontradas na BNCC. Após isso, vou continuando com a seleção dos meus objetos que eu selecionei para realizar na minha aula, colocando qual será a sequência didática que eu pretendo realizar e como será essa avaliação que eu estarei realizando durante a aula. Então, eu vou preenchendo as informações identificadas anteriormente de acordo com o planejado. Assim, eu vou preenchendo o cabeçalho com os objetos de conhecimento e as suas habilidades. E, nesse contexto, a gente vai trabalhar as noções de cidadania e política na Grécia e em Roma. Além disso, a gente vai estar destacando a questão dos senhores e servos do mundo antigo e medieval, e também a gente vai estar destacando o papel da mulher na Grécia. E, nesse sentido, a habilidade que eu até então pretendo trabalhar é associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia Antiga. Também a gente vai estar fazendo uma diferenciação da escravidão e da servidão no mundo antigo e moderno. E também a gente vai estar trabalhando a questão de analisar os papéis sociais das mulheres no mundo antigo, no caso, o mundo antigo grego. Próximo. E, de acordo com a seleção, como objetivos, eu pensei em comparar a sociedade grega com a sociedade onde o estudante vive, e, além disso, reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e com o lugar no qual eles vivem, seguindo uma sequência didática que se volta para uma síntese coletiva, onde as associações onde será realizada associações do dia a dia, contextualizando assim com o assunto do cotidiano, e nesse sentido, essas avaliações que vão constituir a avaliação. E, nesse sentido, ressalto que no tratamento dos conteúdos e das habilidades, elas não são trabalhadas exclusivamente em uma única aula. Os conteúdos, das habilidades, na verdade, elas conversam com as demais aulas e, portanto, elas vão retornar ao debate mais toque sobre uma nova perspectiva. O próximo, por favor. Bom, a gente deve ter em mente que com o plano de aula, a gente organiza a aula, a gente propõe, a gente entrelaça as pautas que serão tratadas e a gente vai desenvolvendo uma linha de raciocínio que pode ser compreendida como ponto de partida ao ponto de chegada. Ainda assim, é muito aconselhável que a gente desenvolva uma aula de maneira que seja flexível nos planos que orientam. Mas nem sempre o andamento da aula é realizado de maneira que se pensou. E é por isso que a gente deve ser flexível, ser capaz de entender quando se faz necessário mudar a rota da aula de acordo com o que a gente vai percebendo na aula.
E é justamente dessa forma que ressalta que não há um modelo pronto de plano de aula. Na verdade, cada professor, a partir de sua prática, de sua organização e aprendizagem, vai desenvolvendo um conhecimento educacional que é próprio dele. E é justamente através desse conhecimento que ele desenvolveu que vai aprimorando o seu plano de aula. Próximo. Bom, obrigado, Helder, por passar os slides. E, bom, para aqueles que não conhecem o nosso subprojeto PIBID, tem uma página do Facebook, o PIBID História Acessando. Para aqueles que desejarem nos acompanhar, peço que curtam a nossa página. Ademais, o que tenho a dizer é agradecer aos inscritos e aos colegas pela atenção. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Vou passar agora para a próxima acadêmica do PIBID, a Priscila. Ela vai fazer a apresentação dela. Ela está com o material aí. Priscila, está com a palavra. Obrigada, Helder. Vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês. Um minuto. Vamos ver se... Vamos ver se vai dar certo isso. Ainda nada. Vocês estão... Deixa eu ver. Helder, talvez você tenha que compartilhar para mim. Está apresentando, Priscila. Está apresentando? Só clicar no tá seu... mostrando? Sim, você já... Sério? Não, parece só... Que estranho, aqui. porque eu não... Ah, tá, é porque não está aparecendo na minha apresentação. Clica no slide estranho, seu. porque tá aparecendo que tá mostrando que tá compartilhando. Vou compartilhar de novo. Vamos ver. Meu Deus. Não quer compartilhar. Vamos ver agora se vai. Espera aí. Permitir. Deu que não é possível compartilhar a minha tela, gente, porque... Eu tô editando. Helder, você pode passar o meu slide, por favor? Manda seu slide para mim lá no grupo, Priscila, só para eu ter acesso, aí eu compartilho aqui. Tá, já tá aqui, já mandei para você. Ah, já mandei. A hora que, se vocês conseguirem ver, me avisem, tá? Vamos ver. Sim, eu tô... Tá dando para ver. Oficina PIBID História? Isso. Exatamente. Sim, tá dando para ver. Tá bom. Vamos
Então, boa tarde, gente. Meu nome é Priscila, da Costa Lima. Eu estudo aqui, faço História no CEPAM, sou integrante do PIBID e estou no 5º período atualmente. A minha proposta de plano de aula é sobre o tema Índios e Negros na história do Brasil, colônia e império. De antemão, eu quero falar que eu estruturei essa feitura desse plano de aula em 3 passos para chegar no produto final, que é o próprio plano de aula. Eu estruturei, né, como eu fiz para chegar no plano de aula. Primeiro, eu utilizei a utilização e análise do livro didático, a pesquisa bibliográfica sobre o recorte, né, das abordagens que eu vou fazer. Terceiro, a consulta da BNCC. E o quarto, por fim, o plano de aula. Todos os slides, eles vão seguir mais ou menos a mesma lógica da estrutura desses 3 passos, assim como trabalhar com mídia também, que vocês vão ver que eu vou trabalhar bastante com a mídia. Helder, você pode passar para mim, por favor, para o 2? Obrigada. Eu dividi esse grandioso tema, que é índios e negros no Brasil, né, colônia e império, até porque colônia é 7º ano, né, e Brasil e império é do 8º, então eu tinha que dividir mesmo, fazer 2 planos de aula. Só que, se tratando do colônia, eu dividi também. Eu fiz um plano somente para os negros e outros para os indígenas, né? O próprio livro didático, ele faz essa divisão, pois eu acho que é muita coisa, muita produção do conhecimento histórico de ambos, e eu acho que um plano de aula para ambos no Brasil colônia, creio que não ia contemplar com certa totalidade numa aula de 50 minutos, então eu dividi. Bom, então, começamos, né, elaborando o plano de aula sobre o tema Índios na História do Brasil Colônia para o 7º ano do ensino fundamental. Pode passar, por favor. Eu inicio com um recorte, primeiro, né, a utilização e análise do livro didático, né, eu fui ver como abordava os temas, quais recortes eu iria fazer, e eu optei por 2 abordagens, dentre tantas, né, que eu deixei de fora, porque, né, não dá para abordar tudo, a respeito desse encontro, dessa interação entre nativos e europeus. E aí eu escolhi esses recortes, que é a catequização dos nativos e a guerra justa. Bom, a catequização, né, nada mais é os jesuítas, né, já vieram, julgavam os nativos, né, inferiores por terem estado, por praticarem o antropofagismo, né, a poligamia, e por isso achavam que deviam ser civilizados, né? Isso tudo no grande plano da colonização, né? Você via esse plano da colonização, que nada mais é com fins da busca de mão de obra e posses da terra, né? Já que o indígena tem uma conexão com a terra que o europeu não tinha, né? O europeu tem a ótica de explorá-la, né? E por que não despir o índio de sua cultura, incorporar a cultura do europeu, né? Para esse adentrar na lógica, né, do pré-capitalismo e tal. E então eu coloquei são prints do livro didático que eu usaria em sala de aula com os alunos, né? A gente abriria nessa página, por exemplo, e íamos, né? Eu falaria comentaria e tal os trechos. E a outra abordagem é a guerra justa, né? A guerra justa, que nada mais é do que um regime jurídico, né, com a justificativa para a escravização quando os colonos sofressem ataques dos nativos, né? A lei parou por aí. Só que, no entanto, a guerra justa ocorria também quando os nativos se opunham, né, resistiam à ocupação de suas terras, né? A guerra justa, ela contempla as Seis Marias,
que é a entrega de terras aculturadas que são abandonadas, entre aspas, né? A entrega dessas terras abandonadas, entre aspas, para quem se comprometesse a cultivá-las. Então, a guerra justa e a catequização, né? Esses dois recortes eu escolhi para desenvolver futuramente nos outros áudios. Pode passar, por favor. Aqui tem um pouco mais do destrinchar da catequização e eu coloquei esse print do livro didático justamente porque tem aí a interdisciplinariedade com a geografia, que é muito importante o uso de mapas geográficos, né, para se situar também. E aqui vai falando mais sobre os aldeamentos, enfim, sobre o que foi, né, a catequização dos nativos, né, ainda usando a utilização da livro didático. Pode passar, por favor, Elber. Aqui, o segundo passo, né, para a construção, né, agora que eu já vi o livro didático, já recortei, eu fui para pesquisa e análise bibliográfica sobre essas abordagens, né, aqui a catequização dos nativos e as guerras justas. Sim, e aqui são trechos, né, que eu não estou enxergando muito bem, mas tem trechos muito interessantes que o segundo do padre Manuel de Nóbrega, o espanto dele de ver os nativos, né, comerem carne humana após guerrear, né? Eu iria mostrar isso para os alunos em comparação porque assim a catequização foi o modo de doutrinar sutil e a guerra justa foi o modo já violento objetivo. Então, basicamente é por aí, né? Eu já fiz a explicação do assunto e pode passar, eu complementaria. Aqui eu já falo sobre a resistência indígena, que eu não encontrei no livro didático que eu propus, que é da Editora Moderna de 2018. Eu não encontrei a resistência indígena, mas eu fui buscar na minha pesquisa bibliográfica para colocar. E aqui do lado esquerdo tem os botocudos, que é um exemplo de resistência por parte de confrontos bélicos, desde o princípio. Né? Eles resistiam à doutrinação e à caça europeia, enfim, de fazer os escravos e tal, com exemplos, queimando canaviais, queimando engenhos também, né? E do outro lado, também tem um tipo de resistência, né, que não é assim de bélica, não é de guerra, mas é a resistência, o resistir ao renegar a doutrinação, mesmo que inconsciente. Porque esse outro, o lado aqui de direito, né, tem um texto que o padre Manuel de Nóbrega enumera os motivos do fracasso da catequização, que é o antropofagismo, a falta de autoridade política, né, porque não tem para ter submissão, e a instabilidade dos indígenas em sempre fugirem. Enfim, eu quis fazer esse contraponto de algo mais sutil, de algo mais violento, né, que eles usam de vários artifícios. E, basicamente, é isso. Helder, pode passar, por favor. E aqui eu uso a mídia, né, pesquisa e análise bibliográfica das abordagens. Eu utilizo a mídia para fazer uma conexão do passado com a contemporaneidade, para ver que as coisas se perpetuam de uma outra forma, né, com uma outra cara. Vejam aqui o primeiro, Brasil de Fato. Sob cerco evangélico, o Guarani Caiobá sofre com intolerância no Mato Grosso do Sul. E vimos, né, a catequização, né, dos jesuítas, né, que queriam despir os índios de sua cultura, né, e ressocializá-los com a cultura do europeu,
o que acontece até hoje, mas também há muita resistência. O outro print fala sobre a demarcação de terras indígenas, né? Enfim, que adentra um pouco também na guerra justa e também na catequização, né? Porque com fins de tomar as terras dos nativos para proveito próprio, né? Que é o que fazem até hoje. E esse terceiro print é a Rádio Iandê, que eu achei interessante, eu levaria para a sala, para os alunos, para instigar uma curiosidade intelectual até mesmo, que a Rádio Iandê é super uma inovação. Lá tem raps indígenas atuais, traz também toda a tradição para desmistificar mesmo estereótipos e preconceitos e se adentrar, né, cair, mergulhar na cultura indígena. É um site muito bom, eu ouço às vezes as rádios, tem podcast, tem um monte de coisa bem bacana sobre os indígenas atuais, como vivem no Brasil atual também, as questões também de, como eu coloquei aqui, a demarcação de terra, protestos, resistência, basicamente, pode passar, Helder, por favor. Aqui é a consulta, que é o terceiro passo, né, a consulta do parâmetro normativo da BNCC. Eu coloquei ali, né, descrever as formas de organizações da sociedade, etc., de conquistas, né, o outro, ele vai abordar, né, diferentes impactos da conquista europeia da América, para as populações ameríndias, né, e identificar as formas de resistência, né, para usar como referência. Pode passar, Helder. Pronto, aí finalmente o plano de aula. O plano de aula, né, eu fiz esse formato, como o meu amigo Carlos já falou, o modelo não é padrão, né? Então eu fiz assim, coloquei lá o conteúdo, né? Colonização portuguesa na América, missões jesuítas e guerra justa, né? A série sétimo ano, 50 minutos, o objetivo, apresentar as missões jesuíticas e a guerra justa, conquista ao conflito, né, dominação e resistência dos indígenas e povos. E a competência, compreender esses acontecimentos históricos, né, relações de poder e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais ao longo do tempo. E aí eu já vou para o desenvolvimento metodológico, né, que são 4 passos. A priori, eu verificaria o conhecimento prévio dos alunos, né, como já falaram sobre. O segundo passo, né, ler os tópicos selecionados do livro didático, né, que são os recortes que eu fiz, e complementá-los com os trechos bibliográficos, né, expostos aqui, com os alunos, seja através compartilhando pelo celular, ou oralidade, ou, enfim, eu mesma imprimindo, para eles poderem ficar com esse material. Enfim, o intuito é compartilhar. E o terceiro passo, eu, né, interligando o passado com o presente, né, apresentação das matérias jornalísticas, desencadeando um curto debate entre os alunos, né, vou dar esse espaço para eles debaterem. E para complementar, compartilho o link Rádio Iandê no intuito de desmistificar estereótipos e preconceitos, né, e aí eu propus, né, no final dessa aula, eu ia propor, né, uma resolução da questão, né, que é a seguinte: quais práticas vistas na aula de hoje os colonizadores utilizaram na interação com os indígenas? E quais seriam as semelhanças e diferenças dentre essas práticas, caso possuam? Na sua opinião, tais práticas teriam a mesma finalidade? Justifique sua resposta. E são as práticas, né, de catequização e guerra justa, né, esses confrontos, o sutil e o violento. E eu queria para ver se eles captaram a ideia. E pode passar, Helder, eu finalizo os indígenas, né? E adentro no elaborando o plano de aula sobre o tema negros na história do Brasil colônia para o 7º ano do ensino fundamental. Pode passar. Bom,
eu fiz uma interpretação, né, e eu pretendo, né, hipoteticamente passar essa minha interpretação para os alunos, que é assim, eu fiz uma interpretação do trajeto negro, né, em solos Brasis. Quando eles chegaram aqui, qual foi o trajeto? O que aconteceu? Né? E eu contextualizei, não peguei, tipo, os indígenas eu fiz um recorte, o negro deu uma contextualizada maior, porque eu vou seguir esse trajeto. Né? Eu até pontuaria no quadro, né, cinco itens que é para mim, né? Primeiro, a coisificação do escravo, né? Porque não era o escravo considerado ser humano, né? Pela estrutura jurídica da época. Por isso a coisificação, né? Nada mais era do que torná-lo peça para manutenção do pré-capitalismo que se desenvolvia, né? Então, primeiro, né? Vamos, né, coisificá-lo, né? Aqui de africano a escravo. Né? Aqui tem uma citação bem bacana, ó, depois de longa travessia atlântica, os africanos logo percebiam que sobreviver seria o desafio, teriam que conviver com o trauma do desenraizamento das terras dos ancestrais. Logo percebiam a submissão à condição de propriedade, portanto, possíveis de serem leiloados, vendidos e, sobretudo, ser submetido ao domínio dos senhores e trabalhar de sol a sol nas mais diversas ocupações. Abaixo, eu já entro, né, porque não enumerei, né, mas a minha interpretação e contextualização desse trajeto, que é, primeiro, né, a coisificação, segundo, a circulação como mercadoria, terceiro, o trabalho árduo, quarto, punições e castigos, e quinto, resistências. Agora estamos no 2, né, circulação como mercadoria, né, aqui tem um trecho, né, no mercado de Valongo, no Rio de Janeiro, gravuras e descrições mostram negros à venda sendo examinados como animais, né? Quero evidenciar isso, né? Mostrar isso para os alunos, né? Pais e filhos separados por compradores que não tinham interesse na família, enfim. E aqui do lado temos um print do livro didático que eu já inicio essa aula com a noção de que já passamos pelo grande tema do tráfico negreiro, né, exploração de portugueses na África e tudo mais. E ali eu dou essa recapitulada e já entro aqui na minha interpretação desses 5 itens. Pode passar, Helder, por favor. E agora, né, já entro com a pesquisa bibliográfica, porque aqui, né, do trabalho, aqui vai englobar que o escravo ele estava envolvido na estrutura de tudo escravista, a estrutura escravista, né, do Brasil. Eles estavam envolvidos tanto no campo, trabalho de braçais, quanto aqui na cidade. Eu não vou ler, mas é um trecho muito interessante, né? Cadê? É um trecho muito interessante que fala sobre, abrange praticamente todos os trabalhos que os negros faziam, desde colheita de café, de cacau, da cana, nas minas, os trabalhos que tiveram nas minas, tanto também na cidade, na construção de pontes, fábricas, estradas, enfim. E aqui eu iria abranger todo esse trabalho que eles, né, fizeram parte, e o livro didático já específico no engenho. Aqui já tem uma pequena descrição, né, que eu abrir nessa página para um exemplo, né, da descrição um pouco mais específica de um trabalho, nesse caso o engenho, e tá aí a figura do Debré, que é muito importante, a pintura, né, na verdade, é bem importante. E depois do trabalho vem o quinto, né, as punições e castigos. Nesse caso, eu coloquei aqui, né, quais foram. Teve o açoite, que é o chicote, que eu coloquei até uma figura ali que era mais utilizada na época. Tinha a máscara de Flanders, que era tipo uma focinheira, no intuito de usava muito
no garimpo, né? Tinham escravos que engoliam o ouro, enfim, para vender depois. E aí eles faziam isso, né? Colocava máscara também para escravos que tinham problema com alcoolismo, faziam isso. E o calabouço, né, que é algo subterrâneo, deixava os escravos por meses e tal. A pena de morte geralmente ela era exercida quando a resistência, né, do escravo que matava o seu senhor, aí já era pena de morte mesmo. Enfim, eu vou destrinchar em sala de aula, né, de modo sutil, levaria, na verdade, todas as figuras, né, para a sala de aula para eles verem, porque aqui não dá para botar, iria ficar muito extenso. Então, eu só coloquei do mais usado, que era o açoite. Pode passar, por favor. Aqui é a resistência, ótimo, a resistência, né, que é o 5. Coloquei o livro didático que fala, o capítulo que fala da resistência, né, para dar apoio. Aqui eu utilizo o livro didático mais como apoio, e a minha pesquisa, né, bibliográfica aqui do lado, tem a resistência, né, tem as fugas, que eram as mais utilizadas, que o livro didático, na verdade, ele aborda bastante as fugas, né? E as revoltas, também tinham assassinato de senhores, e também no livro A Escravidão do Brasil Difícil, que ele inclui na resistência os suicídios, né, que se suicidavam também bastante. E eu coloquei aqui essas revoltas, um exemplo, né, que em 1813, cerca de 600 negros da armação de Manuel Inácio da Cunha revoltaram-se e atacaram todos os brancos que encontraram pelo caminho nas cercanias de Itapuã. Enfim, né, é um tipo, né, de revolta. Um exemplo, né? Tem mais exemplos nesse slide, mas tem que estar bem pequeno, não dá para ler. Pode passar, Helder, por favor. Aqui, continuando na resistência, coloquei para fazer complemento aqui o slide da resistência aqui de Mocambos e Quilombos, né? Que fala sobre o Quilombo dos Palmares, que foi o maior, né? E também se perpetuou também por mais tempo e tal, e foi extremamente muito populoso. E o livro didático vai destrinchar isso, e eu destrincharia isso com os alunos. E eu traria também, né, de complemento, para dialogar também com o livro didático, né, já que fala aqui sobre o livro dos Palmares, que administrou, né, o Quilombo dos Palmares. Eu trago aqui Teresa de Benguela, que também administrou um quilombo. Aqui ela era conhecida como a rainha aqui do Pantanal, a rainha escrava do Pantanal, só que do Mato Grosso. É bem interessante, foi uma história maravilhosa que é aqui, da Teresa de Benguela, né? Ela chefiou por 2 décadas, né, o quilombo Quariterê, o maior de Mato Grosso, após a morte de seu marido José Piolho, assassinado pelo Estado. Teresa comandou a estrutura política, econômica e administrativa do quilombo, mantendo o sistema de defesa com armas trocadas com brancos roubadas das vilas próximas. Os objetos de ferro utilizados contra a comunidade eram transformados em instrumentos de trabalho, visto que dominavam o uso da forja. Aqui, entre aspas, né, abre aspas, Teresa articulou uma espécie de parlamento para decidir em grupo as ações das comunidades que abrigava negros e indígenas fugitivos do sistema escravista. Viviam do cultivo de algodão, milho, feijão, mandioca, banana e da venda dos excedentes. Teresa navegava com barcos imponentes pelos rios do Pantanal e todos a chamavam de Rainha Teresa. O quilombo resistiu até 1770 e não se tem registro de como Teresa de fato faleceu, né? No entanto, há a versão de que se suicidou quando foi capturada por bandeirantes a mando da capitania do Mato Grosso.
Enfim, pode passar, Helder, por favor. E aqui a pesquisa midiática, né, que eu faço a conexão do passado, né, interligando o passado com a contemporaneidade, e aqui eu foco no trabalho escravo. E é bem interessante essa frase do Sakamoto: o trabalho escravo não é um desvio, mas uma ferramenta do sistema. Isso foi antes e é agora, enfim. E tem muita base jurídica para isso, por exemplo, no Bangladesh, que tem um direito trabalhista bem fraco, lá possui bastante trabalho escravo na indústria têxtil, enfim. Mas aqui eu trago para os alunos, e do outro exaustos trabalhadores cortavam 22 toneladas de cana por dia para a Ryzen, enfim. Isso vai gerar um curto debate também com os alunos e tal, para evidenciar que as coisas se perpetuam com novas caras. Pode passar, Helder, por favor. A consulta do parâmetro normativo, né, que eu faço, né, para me referenciar aqui, né, discutir o conceito da escravidão moderna, tá, analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases, enfim, serve mais a referência, né, como os meus amigos abordaram, super fundamental. Pode passar, Helder, por favor. E aqui, finalmente, o plano de aula, né? O conteúdo, os negros na história do Brasil colônia, né? Série 7º ano. O objetivo é apresentar a lógica da escravidão moderna nesse intuito dessa contextualização, né? Do negro aqui, a trajetória dele aqui, né? Como foi. Aqui um pouquinho a competência, tá? E o desenvolvimento metodológico. Eu sempre vou começar verificando o conhecimento prévio do aluno. Vocês devem ter percebido. E o segundo passo é ordenar em 5 tópicos, né? No quadro negro, eu enumero e vou destrinchando, né? O primeiro é de africano a escravo, né? A coisificação do mesmo. O segundo, circulando como mercadoria. O terceiro, trabalho, né? O trabalho árduo. O quarto, punições, castigos. O 5 é resistência. Desenvolver a aula intercalando leituras do livro didático com as informações bibliográficas trazidas, né, como vocês puderam ver nos slides anteriores. O terceiro passo, né, interligando sempre vai haver assim, como o conhecimento prévio, meio que padronizei aqui, terceiro, interligando o passado com o presente ao apresentar as matérias jornalísticas, né, e debatê-las, né, com o intuito de fazer essa conexão de ideias para que eles compreendam que as coisas se perpetuam. E aí, no fim, eu proponho a resolução de atividades selecionadas contidas no livro didático, né, que eu iria selecionar para ver se eles captaram a ideia, enfim, sempre bom fazer uma avaliação, nem que seja... Enfim, pode passar, Helder, por favor. Agora, né, elaborando o plano de aula sobre o tema Índios e Negros na História do Brasil Império para o 8º ano do ensino fundamental. Esse eu uni, até porque o livro didático também ele une, vocês vão ver. Pode passar, Helder. Vocês vão ver nesse print do livro didático lá, Negros e Indígenas no fim da colonização. Esse plano de aula, eu usei mais do livro. Eu utilizei mais o livro do que nos outros anos. Vocês podem ver. Tanto que eu induzo a leitura, né, do aluno, minha leitura, a leitura de nós, enfim, e também porque eu queria botar print assim de todas, mas ia ficar muito slide, e aqui eu ponho a leitura dos respectivos tópicos, né, porque vai seguindo uma ordem do livro didático. Aí eu coloco o livro didático que é estudar a história das origens do homem à era digital, do 8º ano de 2018. Iniciamos, né, a leitura com negros e indígenas no fim da colonização, depois negros, mulheres e indígenas na Constituição,
coloco a página ali, depois a Lei de Terras de 1850, aí adentro na política indigenista no segundo reinado, né, que voltou com a catequização dos indígenas, né, sob tutela também, enfim. Depois, o fim do tráfico negreiro, logo depois, o lento fim da escravidão e, por fim, o legado e a superação da escravidão. Né? A gente vai destrinchar, vamos utilizar bastante, a ideia é utilizar bastante o livro didático. E agora, a pesquisa bibliográfica, né, eu coloquei uma só. Essa daqui vai evidenciar mais o tratamento do Brasil Império com o negro. Eu enfatizei, né? Coloquei aqui, não dá para ler, mas eu vou ler um trecho para vocês, abre aspas, não por acaso, lembrando que eu coloquei, tem todas as referências de onde eu tirei, que eu não falei, mas está tudo aí, mas enfim, abrindo aspas, não por acaso organizar e aprimorar a atuação das forças policiais, pois nas cidades a grande preocupação dos governantes brasileiros durante a colônia e o império, né? A legislação foi farta em alvarás, cartas régias, código criminal, leis municipais, posturas e provinciais, estabelecendo os limites de liberdade dos escravos urbanos, né? E os povos também, né? Que já tinham a ocorrer. Definindo os espaços onde podiam circular, onde exercer seus ofícios, onde se divertir, jogar capoeira, frequentar tabernas e fazer os batuques, né, que está mencionado aqui. Né? Então, ele limita o corpo, né, do escravo, do ex-escravo também, onde está. Por isso que é importante lembrar também que a ocupação do seu corpo em uma área é um ato político. Assim como, por exemplo, o meu padrasto, ele, um caso, né, ele é negro, já foi num restaurante lá no Rio, e eu fui com ele, e praticamente não tinha outros negros, e ele foi o centro das atenções. Como se ele não pudesse estar ali, sabe? Como se não fosse bem-vindo, como se ele não fosse para ele. Mas é um ato de resistência, sim, ocupar os lugares, e por que não? Não é mesmo? Às vezes, tem citação que fala que o branco pobre é negro e o negro rico vira branco, mas não é bem assim, não. E também tem outro trecho que abre aspas, o escravo que vagasse à noite sem autorização de seus senhores podia ser preso como suspeito de fugido. Eu acho bem interessante também, as patrulhas e rondas policiais vigiavam também os locais de culto afro-brasileiro, frequentemente prendendo seus membros. E eram vigiados pela polícia de perto. O que acontece, né? Tipo, os bailes de favela também são sempre vigiados de perto pela polícia, antigamente também, né? Bom, cadê? Aí eu vou para a mídia, que é basicamente como eu coloquei essa bibliografia pautando na polícia já daquela época, né? A presença da polícia, o aprimoramento da atuação das forças policiais nesse sentido com os escravos, eu coloquei essas matérias que são atuais. Né? A polícia brasileira atua a partir de viés preconceituoso e racista. Né? O outro lá que eu não estou enxergando muito bem, mas é a naturalização. Isso, violência policial contra a população negra está naturalizada no Brasil. Né? Como a gente pôde ver que isso se perpetuou também, assim como nos indígenas, é isso que eu queria que os alunos compreendessem, se atessem, né, para isso. Nas próximas aulas eu iria destrinchar bem mais o cotidiano, de como, né, vieram, enfim, do descaso para que viesse a ser assim. Mas, enfim, pode passar, Helder, por favor. Aqui a consulta do parâmetro normativo BNCC, que, né, é um dos passos.
que é a discussão da noção da tutela dos grupos indígenas, tá? A participação do negro na sociedade brasileira, enfim. Pode passar, Helder, por favor. Que esse tema, muitas aulas eu percebi que é muito tema, tem muito conteúdo. Aqui o conteúdo, né? Índios e negros na história do Brasil e Império. O objetivo, compreensão da tutela da população indígena perante as leituras dos livros, né, que eu coloquei para eles lerem lá e tal, da escravidão dos negros e a tutela dos egressos da escravidão. A competência compreender os acontecimentos históricos ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. O desenvolvimento metodológico começa, né, a verificação do conhecimento prévio do aluno, depois fazer a leitura dos respectivos tópicos selecionados do livro didático com os alunos, né, ler com eles e comentar, né. E o terceiro passo é apresentar a pesquisa bibliográfica, fazendo um paralelo à pesquisa midiática, né, para gerar um curto debate também. E no final, propor uma pesquisa, que é pesquisa e formas de superação do racismo nos dias atuais e também as resistências, né, para que essa superação não ocorra. Então, foi perceptível ver também que a resistência sempre esteve presente, né, isso até os dias de hoje, e que alguns comportamentos e ideologias se perpetuam, só que o conteúdo é o mesmo, a estética muda, né? E é isso que eu queria que os alunos compreendessem também, essa interação do europeu, do tratamento do europeu para com os negros e indígenas, como foi. É por isso que essa é a minha proposta de plano de aula, as minhas propostas, né, para esse tema. E, gente, eu finalizo por aqui. Obrigada pela atenção. É isso. Obrigada mesmo. Obrigado pela apresentação, Priscila. Passa a palavra agora para o último apresentador, que é o Rafa. Vamos lá. Olá, eu sou o estudante Rafael Santos da Costa, membro do grupo do PIBID, curso quarto semestre. Sim, está dando para ouvir. Certo, obrigada. E meu plano de aula, na verdade, eu vou numa ideia diferente dos meus colegas, que eles deram propostas de planos de aula. Eu vou dar propostas de ideias, conceitos para ele abordar esse assunto que seria gênero e dominação em uma aula já pronta, porque eu acho que seria mais viável para o professor ter essa ideia de que existe o conteúdo a ser passado, e nesse conteúdo existem vários caminhos que você pode chegar para o seu objetivo ou um pré-subjetivo, como o Helder falou sobre a ideia do plano de aula. Aí pode passar, Helder. Bem, o meu conteúdo seria a antiguidade clássica. Então, para se entender primeiramente o que seria a antiguidade clássica, a gente precisa entender primeiramente a questão das polis. O que seriam as polis? As polis seriam cidades, estados. O que seriam isso? Cidades que se autogovernam, cidades independentes de relações exteriores, pois elas possuem a sua própria forma de se organizar socialmente, politicamente, economicamente. E, basicamente, as principais polis seriam Atenas e Esparta, que elas, como são as principais, elas possuem diversas rixas. Atenas seria, digamos, o berço do poderio militar. E essa organização das polis em si, dessas duas, mostra um grande choque na antiguidade, em termos de organização social, etc.
E dessas duas peculiaridades dessas polis, nós podemos entender também o conceito de cidadania que nelas possuem, que de alguma forma é similar, mas também é extremamente diferente. Pode passar, Helder. Para introduzir essa ideia de cidadania, de polis para o aluno, eu pensei primeiro em perguntar para o aluno o que ele entenderia como cidadania. Já tendo em vista que o aluno alguns vão falar, cidadania é quem respeita as leis, cidadania é isso. Diversos argumentos, diversas ideias do que seria cidadania. Aí eu pegaria e falaria para o aluno para desenvolver o debate no meio dessas duas imagens, que seria uma que está bonequinhos idênticos com a bandeira do Brasil, e na outra indivíduos que têm cores, idades, sexo, muito possivelmente sexualidades diferentes. Aí eu daria uma indagação ao aluno. Por que a dos bonequinhos similares seria a cidadania plena, e a cidadania dos demais seria uma cidadania quebrada? Aí, com essa indagação, viria a explicação, que seria a cidadania plena de bonequinhos. A gente pode entrar também no contexto do recorte temporal da cidadania na polis, que seria, basicamente, na sociedade ateniense, seria de homens maiores de idade, com posse de terras e poder político, dando ênfase na palavra homens, porque apenas os homens nas polis eram considerados cidadãos, tinham direito a essa cidadania. As mulheres seriam, basicamente, produtos para serem donas de lares e para a reprodução. Nada mais que isso. Também, e na polis espartana, o processo de tornar um homem ser um cidadão seria um pouco mais complicado, pois o cidadão, a criança, o indivíduo, deveria passar por um processo de, digamos, combate, como se fosse uma grande aventura, ou ele volta vivo e se torna cidadão, ou ele morre no processo. Aí, para isso não ficar apenas no imaginário do aluno, a gente poderia perguntar para ele se ele já assistiu o filme 300. Muito provável ele já tenha assistido, e explicar para ele que aquele processo do Leônidas, o protagonista do filme, de sair em aventura, sair em busca da sua cidadania e voltar como o grande rei Leônidas, é um processo histórico que de fato acontece, porque na cidade espartana, se ele voltasse mas sem a vitória, sem o êxito no seu processo, ele seria apenas a gente pode fazer o aluno entender que essa ideia de cidadania, de dominação de gênero, do homem sobre a mulher, é um processo histórico que vem desde o momento que a sociedade se organiza em sociedade. Não se podendo esquecer que existiam sociedades matriarcais antes do processo social de uma organização de polis, monarquia, democracia, etc. Entendendo assim, o aluno já teria a dúvida, a ideia do porquê dessa dominação, do porquê. Isso daí abre um leque gigantesco para o professor debater diversos outros conteúdos, diversos outros conceitos, temas, e se ele ficasse preso apenas no plano de aula padrão, na aula padrão, o aluno não teria a chance de ter esses questionamentos sobre por que um cidadão em Atenas, em Esparta, é apenas o homem? Por que não uma mulher também pode ter? Aí a gente começa a explicar para o aluno que isso é um processo social aprovado por lei naqueles locais. Dessa forma, nós começamos a tocar numa ferida que poucamente é tocada nas aulas. Uma ferida, que a gente pode pegar agora nas pequenas questões que eu fiz para a gente ter com o aluno ele se sentir presente no conteúdo, não ficar apenas em algo
digamos, passado, imaginação, e mais livro didático. Por exemplo, mostrar como a dominação de homens sobre mulheres é um produto de toda a história humana. Como assim? Explicar para o aluno, mostrar para o aluno que, como eu falei agora há pouco, da cidade ateniense, da polis espartana, apenas os homens tinham cidadania. Então, as mulheres, elas tinham o entrave de não poder participar disso. E já na sociedade da Idade Média, as mulheres eram perseguidas, muitas vezes, ou por possuírem a menstruação, ou por possuírem o cabelo ruivo, ou por apenas entenderem que as plantas, as ervas medicinais, servem para benefício do corpo. E eram taxadas de bruxas. E eram perseguidas pela igreja e pela sociedade. E então, depois, num contexto mais contemporâneo, explicar para o aluno os entraves que a mulher possui em adentrar no mercado de trabalho, em buscar a sua independência entre tanto emocional, financeira, psicológica, amorosa, ou do seu próprio corpo sobre a sociedade impõe para ela. E então, com esses pequenos conceitos, explicações para o aluno, perguntar para ele como que você entende essa dominação no seu cotidiano? Como que você percebe isso? Como que você vê? Aí muitos vão falar, eu não percebo isso, porque a minha mãe, ela decidiu que ela seria dona de casa e meu pai que daria o sustento da casa. Aí você chega nesse aluno, generaliza com as questões para pegar essa ferida, que seria uma dominação passiva desse aluno, e falar, a sua mãe, ela teve o direito, a escolha de ser dona de casa, ela teve a escolha, o direito de estudar, ela teve o direito, a escolha de ter você, diversas perguntas, o aluno vai entendendo que muitas vezes a mulher não tem o direito, não tem a escolha. Isso seria um produto já constituído na sociedade, desde a época da polis, que, digamos, é o primórdio da sociedade humana organizada segundo o livro didático. Aí pode passar, Helder. Aí, como eu mencionei na ideia da Idade Média, da religiosidade, nas polis também não tinha muita diferença disso. Porque nas polis eles eram politeístas, como o Carlos falou, eles acreditavam em vários deuses, e assim, cada cidadão, cada polis, cada sociedade da antiguidade clássica entendia que a sua cidade era regida por determinado deus. Só que assim a gente pergunta para o aluno se ele conhece algum deus, tanto de jogos, filmes, quadrinhos, desenhos, livros, etc. E assim a gente pergunta. Aí eles vão falar, Hércules, o semideus, Zeus, Hades, Poseidão. Vou começar a falar. A única mulher possivelmente citada será Atenas, pelo fato dela ser a rival de guerras de Ares, que é um filho de Zeus. Só dessa rivalidade, nós podemos tirar duas conclusões dos escritos deixados por esses povos. Que Atenas e Hades travavam batalhas e Atenas sempre saía vitoriosa, pois ela era a deusa da sabedoria e, por tal, a sabedoria vencia a força de Ares, que era o deus da guerra. O segundo ponto seria, por Atena vencer o deus da guerra, ela não teria habilidades de guerrilha, de guerra, estratégias superiores a dele, então por que ela é apenas taxada como a deusa da sabedoria, sendo que ela era superior também na guerrilha em relação a Ares? Aí com isso a gente chega na ideia de que os deuses e as deusas seriam um produto de dominação desse processo de homens em um pedestal e mulheres ou sustentando esse pedestal ou estando como base. Como seria isso? Por exemplo, a ideia de que os deuses masculinos seriam poderosos, fortes, imponentes, invencíveis, e as mulheres basicamente seriam ou sábias ou sexy, dando já a ideia de que as mulheres deveriam ser sábias para entender a sua função social e sexy ao ponto de seduzir os seus maridos para fazer a reprodução. Só que nessa questão de dominação de corpos e dessa relação sexual,
nós vamos chegar num ponto que em nenhum momento eu vi em um livro didático, sendo que é um fato comprovado historicamente, que seria, pode passar, Helder, o fato das relações nas polis, contra a relação atualmente. Aí vocês podem ficar pensando, mas como nós vamos debater isso com os alunos? Como nós vamos falar de sexualidade com alunos de 11, 12, 13, até a idade do final do seu ensino médio, que seria 16 para 17 anos? Eles poderiam começar perguntando como são as relações homoafetivas nos dias atuais. Aí muitos vão falar que não conhecem, que só conhecem pela TV, ou que veem essas relações, ou que conhece alguma pessoa que participa. Aí a gente começa a pegar essas pequenas relances de ideias desses alunos, explicar e conversar falando, como você imagina o grande Leônidas, ou um grande general da polis, ou um grande rei? Eu vou começar a falar, ele é alto, forte, muitas vezes vão falar loiro, aí hétero, que tinha relações com várias mulheres. E se você desconstruir essa ideia e falar, olha, ele não era bem hétero, não tinha relações com várias mulheres, pois tem escritos que falam que diversos grandes generais, imperadores, possuíam relações bissexuais. Aí a gente explica para o aluno que a relação bissexual é uma pessoa que se atrai por um e o outro ou mais gêneros. Aí, depois com essa explicação, bem breve, a gente fala para o aluno, olha, Leônidas tinha diversos companheiros assim, de vida amorosa no seu exército. Os grandes imperadores romanos, gregos, também tinham essas relações. Só que isso não era uma relação apenas de prazer, também era uma relação pedagógica de formação do indivíduo. Como assim formação do indivíduo? Podemos tratar isso para o aluno como uma relação de guarda compartilhada, de pai e mãe. Só que seria família e, digamos, companheiro, eros mentor do jovem, do indivíduo. Assim, compartilhava as suas funções de arcar com educação, saúde, valores desse jovem, seriam divididas entre a família e esse companheiro, e esse mentor. Aí pode passar, Helder. Aí nós chegamos num debate que seria o pináculo desse debate sobre gênero e dominação, que seria trazer para os nossos dias atuais. Porque a gente tem que entender também que o aluno não é uma folha em branco que a gente vai introduzir conhecimento nele. Ele já vem de vivências, de experiências, já vem preenchido, a gente só vai agregar mais conhecimento, como diria Paulo Freire. Então a gente faz um debate com alunos para eles entenderem que as dominações de classes, gênero, sexualidade e raças permanecem fruto de um sistema que seria específico para uma classe, para um determinado corpo e para um determinado gênero e uma determinada sexualidade que até os dias de hoje acontece. A explicar por isso que nos livros didáticos não aparecem as relações homoafetivas na Grécia. Por isso que no livro didático não aparece de fato explicado minuciosamente as relações de religiosidades pagãs na Idade Média, ou sobre, de uma forma bem estruturada, a explicação sobre a Revolução Industrial, que seria algo grandioso, que as grandes massas lutaram contra a opressão, sendo que foi uma determinada classe que lutou contra essa dita opressão que eles sofriam, para eles terem mais lucros, e assim nós vivemos hoje a nossa sociedade capitalista, que determinada classe possui todos os meios de produção, todas as regras, todas as rédeas de conduzir a sociedade impondo os seus valores. E esses valores também estão meio que inseridos no livro didático. Então, a função do professor, do educador, do orientador, seria pegar essa construção, desconstruir ela e ir moldando uma nova com os alunos, seguindo a ideia de que como eles experimentam, eles a entendem e como eles podem aplicar essa construção na sua vida, no seu meio social. Aí vamos explicar, nesse debate,
o aluno vai entender que ele não tem tanto direito de escolha sobre a sua classe, sobre o seu gênero, sobre a sua sexualidade, sobre diversos fatores, pelo fato de que já existe o padrão. Então, a gente precisa entender que esse padrão já existe desde o momento que a sociedade se organiza em grupos, em cidades ou em polis, como é o tema da minha oficina. Então, o professor pode pegar esses diversos pontos e debater com o aluno, fazendo essa alternância entre passado, presente e perspectiva de futuro com o aluno. Porque, na minha concepção de história, a história deve ser contada, entendida e criticada e analisada no contexto do indivíduo, do aluno que a gente está relatando isso, explicando esse fato. Muitas vezes no livro didático, a ideia de polis, de sociedades nas polis, é algo muito distante do aluno. A gente poderia também fazer o conceito, a ideia de que o aluno pode entender uma polis como cidade de Corumbá, pelo fato de, se não fosse a ponte, Corumbá seria uma cidade isolada, com acesso apenas via, atualmente, avião ou via naval. Então, o aluno pode entender isso como parte da sua realidade e colocar esses fatores como algo a engrandecer o aluno como indivíduo e engrandecer a aula do professor. Então, basicamente, seria isso a minha oficina. Obrigado a todos por escutarem. Rafael, obrigado pela apresentação. Lembrando que a gente está perto do fim, seria o horário limite é 6 horas, eu abro para as considerações e perguntas que os participantes queiram fazer. Fiquem à vontade. Professor Waldson, o senhor tem alguma consideração a fazer? Professora Kathleen? Alguma questão? Algum aluno também pode fazer? Eu só gostaria de agradecer a presença de todos, de todas, agradecer a presença dos acadêmicos, agradecer a mediação muito importante do Helder e dizer para todos que nos assistiram, nos acompanharam, que essa é uma primeira oficina e que nós estamos trabalhando para aperfeiçoar essa equipe e que é um trabalho que exige bastante prática, destreza, a gente tem imprevistos, mas eu creio que é um primeiro passo e é muito importante, e conclamo todos a criar novas oportunidades ainda esse ano, né, ano letivo, nós voltaremos ao presencial, mas será muito importante o apoio de todos em outras atividades esse ano ainda. Muito obrigado. Obrigado, professor, pelas suas considerações. Alguém mais? Fique à vontade aí, gente. Ainda tem um tempinho ainda. Bom, eu gostaria só de fazer uma... Acho que não vai haver mais perguntas. Gostaria só de fazer algumas análises. Todos puderam ver que cada aluno que apresentou seguiu um ritmo, seguiu um estilo para fazer o seu plano de aula. Achei muito interessante o que a Priscila trouxe na abordagem, um conteúdo de jornais, sobre o STF, Raposa Serra do Sol, que também é muito interessante. O Carlos também, apesar que a gente teve um pouquinho de problema com o áudio, mas também fez uma belíssima apresentação, o Rafa. Então, o que foi dito, né? É muito importante vocês terem em mente que não há um plano de aula fixo, como se fosse uma receita de bolo, muito pelo contrário. O plano de aula tem que ser sempre voltado à realidade e inovador. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Se não há mais nenhum tipo de pergunta ou dúvida,
dou por encerrado esse encontro. Agradeço muito ao professor Valdson e à professora Kathleen, que são as pessoas que orientam a gente, né, nesse sentido, na prática do ensino. Dizer da importância do PIBID, eu acredito que os governantes, e a gente tem que lutar por isso, professor, devam dar mais atenção a um programa como o PIBID, porque ele praticamente dá oportunidade para o acadêmico sentir na pele o que é o dia a dia. Apesar que a gente vem do momento pandêmico, nós não tivemos contato com alunos até o presente momento, nossas aulas foram online, e vejo que elas, mesmo sendo online, estão construindo acadêmicos, na minha visão, de ponta, pessoas que estão preocupadas com a aprendizagem do aluno. Só falta os governantes ficarem preocupados com o ensino, né? Que é mais difícil. Então, eu faço aqui essa fala, essa reivindicação, porque é muito triste o que está acontecendo hoje com o PIBID. Por falta de planejamento, hoje tem acadêmicos bolsistas, já vão para o segundo mês sem receber bolsa. O bom que, como eu disse, é um treinamento para a vida de professor, porque muitas vezes a gente vai se deparar com isso, né? Então, eu agradeço mesmo a participação de todos. Professor, muito obrigado. E que todos tenham um bom término de dia aí. Deus abençoe a todos e se cuidem, pessoal. Um abraço. Quem quiser pode se retirar da sala.